Nós estamos vendo que a Epístola de Paulo aos Gálatas, por enquanto nós encontramos dentro dela 4 blocos. Vocês já notaram aí bastante? E hoje, para ganhar tempo, eu quero ir diretamente para o bloco 4. Vai aparecer aí no quadro o último bloco, o bloco 4, que é todo o capítulo 5, que nós já começamos a falar sobre ele na quarta-feira, e vamos ficar nele até provavelmente quarta-feira. Até provavelmente quarta-feira próxima, nós ficaremos aqui nesse capítulo 5, que é o bloco 4, que eu dei o título aí de Liberdade Cristã. Tá? Esse bloco 4 ele tem 2 segmentos, o segmento 9 e o segmento 10. O segmento 9, capítulo 5, de 1 a 12, para a liberdade. E o segmento 10, capítulo 5, de 13 a 26, chamados à liberdade. Dentro dessa epístola de Paulo aos Gálatas, a palavra liberdade aparece 4 vezes. Abra primeiro aí em Gálatas 2, nós já lemos Gálatas capítulo 2, versículo 4. Abra em Gálatas capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Leiam vocês. Então, aqui, esse é o primeiro versículo que traz a palavra liberdade. Tem falsos irmãos tentando espreitar a nossa liberdade, tá? Quem são esses falsos irmãos? Irmãos que vêm tentando, falsos irmãos, falsos pregadores, falsos mestres, falsos profetas, que vêm tentando escravizar os crentes a certas doutrinas, a obrigarem os crentes a obedecerem certas doutrinas que não são do Senhor. Paulo diz no versículo 5, aos quais nem ainda por 1 hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Leia o versículo 5. Vamos começar de novo? Vocês estão meio bagunçados. Vamos trazer assim um pouco de harmonia a essa leitura? Ninguém atropela ninguém. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Muito bem. Pessoas que vêm tentar pregar doutrinas que tire a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, são falsos e nós não devemos nos submeter a eles nem por 1 hora. A minha esposa diz assim, nem por 1 segundo. Paulo falou nem por 1 hora, né? Elaine diz assim, nem por 1 segundo. Correto, mas é isso que Paulo está querendo dizer mesmo. Então aqui no versículo 4 é a primeira vez que aparece a palavra liberdade. Agora vai para o capítulo 5. No capítulo 5 aparece mais 3 vezes a palavra liberdade. No versículo 1, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Leiam vocês.
para a liberdade Cristo nos libertou. Está falando da liberdade cristã que eu comecei a falar quarta-feira. É importante ter ouvido que não veio quarta, ter ouvido aí o que nós pregamos quarta, porque nós vamos dar continuidade hoje. Tá? E Paulo exorta que nós temos que ficar firmes nessa liberdade que Cristo nos deu e não nos submeter de novo a jugo de escravidão. Como é que isso pode acontecer? Com pessoas que vêm ensinar doutrinas erradas. Verdade liberta, mentiras escravizam. Ok? No versículo 13 aparece a palavra liberdade mais 2 vezes. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vocês. Nesse versículo tem 2 vezes a palavra liberdade. Foste chamados à liberdade. Repita essa frase. Agora vamos traduzir o restante do versículo, que fala assim: mas não abuseis da liberdade. Pode falar, pode repetir o que eu falei. Que é isso que Paulo está dizendo aí. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne. O que é isso? É abusar da liberdade. Quando se abusa da liberdade, a liberdade já não é mais liberdade, se torna libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. Libertinagem faz parte de liberalismo. O cristianismo não é liberalista. O cristianismo é liberdade. Liberdade é uma coisa, liberalismo outra coisa diferente. Liberalismo é desvio, assim como legalismo também é desvio, tá? A liberdade só existe em Cristo Jesus. A partir desse capítulo 5 aqui de Gálatas, onde nós estamos, eu comecei quarta-feira a falar algumas coisas sobre a verdadeira liberdade. A Bíblia ensina o que é a verdadeira liberdade, e fora disso tudo é escravidão. Só existe liberdade e escravidão. Liberdade só existe em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, todo mundo é escravo do diabo. Foi o que o apóstolo João declarou em 1 João 5,19. 1 João 5,19, onde ele disse: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Acharam aí o versículo? 1 João 5,19. Podem ler. 1, 2, 3 e... João está falando em nome de quem? Em nome de todos os que pertencem a Cristo, que são propriedade particular de Cristo. São comprados e remidos e lavados no sangue de Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo sabemos que somos de Deus. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro é escravo de Satanás. Toda a humanidade sem Cristo são escravos do diabo. A Bíblia traz esses 2 conceitos, liberdade e escravidão. Depois que a Bíblia foi escrita, mais ou menos por volta do ano 400, que a Bíblia acabou de ser escrita antes do ano 100 da era cristã. O último livro da Bíblia a ser escrito foi
Apocalipse, e foi escrito depois do ano 90. Antes do ano 100, depois do ano 90, ali, na última década do primeiro século. Aí veio o ano 200, o ano 300, por volta do ano 400, quando já estava estabelecido no mundo essa igreja chamada Católica Romana, e já estavam instituídos aí os padres e um monte de cultos desviados da Bíblia, inventados pelo catolicismo. Um desses padres católicos inventou uma coisa que se tornou muito famosa até hoje, no mundo inteiro, que se chama livre-arbítrio. E inventou que Deus deu ao homem livre-arbítrio. Ele inventou, porque isso não é bíblico, não é doutrina bíblica. Livre-arbítrio não é bíblico, é extra-bíblico, é de fora da Bíblia, não pertence ao contexto de toda a palavra de Deus. O que pertence ao contexto da palavra, o que pertence ao contexto da palavra de Deus é a definição de liberdade e de escravidão. Só há liberdade e só há escravidão. Liberdade, quem está em Cristo tem. Quem está fora de Cristo, quem está sem Cristo, não é livre, é escravo. Não existe livre-arbítrio. Se livre-arbítrio fosse uma verdade de Deus, não tinha tanta gente acreditando. Católicos acreditam, espíritas acreditam, um monte de protestantes hoje acreditam, ateus acreditam, budistas acreditam, gente por aí sem religião nenhuma fica defendendo essa bandeira. Eu faço o que eu quero porque eu tenho livre-arbítrio. Eu faço da minha vida o que eu quiser porque a vida é minha e eu tenho livre-arbítrio. E essas pessoas que dizem ser crentes e acreditam em livre-arbítrio, elas vão ainda mais longe. Elas chegam a inventar uma coisa que eu vi um dia, uma mulher aí que é pastora de uma certa igreja por aí, diz que ela é pastora de uma certa igreja por aí, desviadíssima do evangelho, e ela diz assim, e eu escutei ela falando um dia para um pessoal assim no seminário, ela estava visitando o seminário, ela nunca estudou no seminário lá não, mas ela estava passando por lá, e eu passei junto da roda e dei uma parada, chamei a atenção dela, ela não gostou de jeito nenhum. Ela falou assim, ó, nós temos livre-arbítrio e nem Deus se intromete no nosso livre-arbítrio. Eu falei, peraí, como foi que a senhora falou mesmo? Está errado. Não, Deus não é intrometido. Deus não é intrometido. Quando alguém se intromete em alguma coisa que não lhe diz respeito, não é verdade? Não é o intrometido, não é esse? Que se intromete em alguma coisa que não lhe diz respeito, isso é intrometido? Eu falei para ela o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém. Deus pode fazer o que quiser sem ser intrometido, porque tudo é dele. Tudo é dele. Deus não deu livre-arbítrio. Essas duas palavras têm que ser melhor avaliadas. Todas as pessoas que eu escuto falar de livre-arbítrio, eu pergunto assim, vem cá, onde você aprendeu que tem livre-arbítrio? Sei lá, me falaram, eu acredito. Não, você aprendeu isso da onde? Ninguém sabe me dizer de onde aprendeu. Aí eu faço a segunda pergunta, vem cá, quem foi que inventou? De onde vem essa ideia de livre-arbítrio? Ninguém sabe. Todo mundo acredita em algo que nem sabe a origem, nem sabe de onde veio, nem sabe por que veio. Por volta do ano 400,
Essas duas palavras, livre-arbítrio, foram inventadas por um padre católico chamado Pelágio. Por isso a doutrina do livre-arbítrio é chamada de a doutrina herética, tá? A doutrina não é fala doutrina, mas doutrina errada. A doutrina errada do livre-arbítrio é chamada de pelagianismo. E pelagianistas são todos aqueles que acreditam nessa doutrina falsa, que não é bíblica. Se fosse bíblica, vocês acham que Jesus não teria dito alguma vez? Todos vocês têm livre arbítrio. Jesus disse isso alguma vez? Jesus disse isso alguma vez? Jesus ensinou isso aos apóstolos alguma vez? Nunca. O que Jesus ensinou foi: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ensinou o que é liberdade e aonde se encontra a liberdade. A liberdade se encontra na verdade. Quem crê em Cristo Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, esse é livre. Fora disso são todos escravos. As pessoas vivem defendendo o livre-arbítrio sem saber o que é. Mas elas defendem isso porque lhes convém. Porque a ideia que elas têm de livre-arbítrio, que livre-arbítrio é livre escolha. Ela é livre para escolher o que ela quiser. Então ela acha que ela tem o direito sagrado de escolher o que ela quiser e chama isso de livre-arbítrio. Tem um erro conceitual aí muito forte. Porque livre-arbítrio não é a mesma coisa de livre escolha. Livre-arbítrio é uma coisa, livre escolha é outra coisa. E as pessoas confundem e aplicam livre escolha à definição delas de livre-arbítrio. E por isso elas dizem: eu tenho livre-arbítrio, então eu tenho liberdade para escolher o que eu quiser para a minha vida. Errado. Errado. Conceitos confundidos. Arbítrio não é escolha. Aqui tem duas palavras: livre-arbítrio. Arbítrio, todo mundo estudou português aí? Então vamos ver. Arbítrio é um substantivo. E livre é um adjetivo, dando uma qualidade para esse substantivo. Tá? Que esse arbítrio, ele é livre. Essa foi a doutrina do tal padre Pelágio. E esse padre Pelágio, ele escreveu assim na teologia que ele criou do livre-arbítrio. Olha o que ele escreveu. Deus nos criou sem pedir a nossa opinião. Mas Deus não pode nos salvar sem pedir a nossa opinião. Já pensa? Entendeu? Quer dizer que Deus tem que pedir licença para o homem, ó. Você aceita? É daí que vem esse negócio de aceitar Jesus. Você aceita que eu salve você? E aí Deus só salva aqueles que aceitam de livre e espontânea vontade. Tá? Daqueles que escolhem Jesus, que escolhem a Deus. Jesus derrubou isso quando ele disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Amados, livre-arbítrio, então tem um substantivo e um adjetivo. O adjetivo é livre e o substantivo é arbítrio. Vamos tirar o adjetivo. Tira o livre. Fica só arbítrio. O que é arbítrio? Arbítrio não é escolha. Arbítrio é juízo.
Qual o nome dado ao juiz de futebol? Árbitro. Por que ele é chamado de árbitro? Porque ele está ali para julgar, para exercer um juízo. Ele tem que conhecer as regras do esporte e ficar observando quando um jogador infringir uma daquelas regras, ele apita e dá uma espécie de castigo, né? Uma falta, o que a gente chama de falta, né? Uma falta a favor do outro time que foi desrespeitado. Correto? Por isso ele é chamado de árbitro, porque ele tem arbítrio sobre aquele esporte determinado. Ele tem o juízo, ele conhece o julgamento, ele conhece as leis, ele conhece as regras. Arbítrio não é escolha, arbítrio é juízo. Quando Deus criou o homem, verdadeiramente Deus deu ao homem arbítrio. Mas esse arbítrio nunca foi livre. O problema do arbítrio aí é o livre. Deus deu ao homem arbítrio, mas esse arbítrio nunca foi livre. Esse arbítrio foi dentro dos critérios que Deus quis dar ao homem. O homem decaiu, e aí teve uma transformação nesse arbítrio. Por isso eu fiz uma tabelinha, pode passar para frente aí, Marissa. Eu fiz uma tabelinha que vocês vão achar interessante aqui nesse quadro, tá? 3 tipos de arbítrio. O arbítrio natural, o arbítrio relativo e o arbítrio espiritual. Quando Deus criou o homem, e criou o primeiro homem, chamado Adão, colocou ele no jardim do Éden. E ao colocá-lo no jardim do Éden, Deus deu a ele o arbítrio, as regras que ele deveria seguir. E essas regras estão ali naquele texto que está lá, que é Gênesis capítulo 2. Vamos abrir Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. No 15 diz assim, ó: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardar. Opa, primeiro, olha só. Primeira coisa, Deus colocou Adão no jardim do Éden para Adão fazer o quê? Bagunçar e estragar. Não, cultivar e guardar. Por que Deus colocou Adão ali? Porque Adão estava representando toda a humanidade. E é isso que Deus queria que a humanidade fizesse em toda a terra. Cultivasse a terra. Para quê? Para que a terra produzisse alimento para todos os seres humanos e guardasse, tomasse conta da terra, não destruísse esse planeta, para que ele pudesse continuar dando alimentação para todas as gerações de seres humanos. Cultivar e guardar. Ok? Isso é o primeiro juízo, o primeiro arbítrio que Deus está dando para Adão. Olha, eu vou colocar você aí, você vai cultivar e guardar. Agora veja o 16 e o 17. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Repita só essa frase que eu li. Essa o quê? O que é mesmo? Ordem. Ele deu um conselho? Ele deu um conselho? Ele deu uma opção? Ele deu o quê? Uma ordem. Um conselho, você pode ou não pode seguir. Uma opção, você pode ou não pode optar por ela. E uma ordem? Tem que obedecer.
Está vendo como o homem não tem livre arbítrio? Ele é obrigado a obedecer. Foi o que eu falei quarta-feira. O homem foi criado debaixo de sujeição. Ele foi criado para obedecer o Criador. O homem não foi criado para ficar fazendo a sua vontade. Ele foi criado para fazer a vontade do seu Criador. Quando Jesus ensinou a orar, ele falou assim, vocês vão orar assim, Pai, faça-se a tua vontade. O homem foi colocado na terra para fazer a vontade de Deus, não as vontades dele, mas a vontade de Deus. Adão, te coloco no jardim, você vai cultivar e guardar, e eu te dou a seguinte ordem. Olha a ordem agora. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Leiam vocês, os 2 versículos, 16 e 17. No jardim do Éden tinha 3 tipos de árvores. Vamos ver o versículo 9 que fala dos 3 tipos de árvores. Versículo 9 aí. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Leiam vocês. Esse versículo fala de 3 tipos de árvores. Primeiro tipo, árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Entre elas a macieira, viu? Então a maçã não é o fruto proibido. Isso foi uma invenção do catolicismo, que a maçã era o fruto proibido. Não, a maçã faz parte das árvores naturais aqui que o homem podia comer. Essas árvores boas para alimento, macieira, laranjeira, limoeiro, mangueira, tá? Todas as árvores frutíferas para o homem comer e alimentar o seu corpo. Fora essas árvores, Deus colocou outras 2 árvores, que eram árvores representativas, ou seja, elas representavam alguma coisa. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para o homem, olha, te dou a seguinte ordem, pode comer de todas as árvores boas para comer e pode comer também da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que Deus está dando para o homem aí? Ele está dando para o homem arbítrio natural. Ele está dando para o homem a capacidade de julgar entre o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Entre o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Deus está dando para o homem juízo para ele saber o que é bom para ele, porque as árvores que ele podia comer iam fazer bem a ele, e a árvore que ele não podia comer ia fazer mal a ele. Então, Deus deu ao homem juízo, Deus deu ao homem arbítrio natural. Adão e Eva tiveram esse arbítrio natural, foram os únicos. Eles tiveram esse arbítrio natural. Fora eles, só mais uma pessoa, mais tarde, Jesus Cristo, quando foi feito homem na terra. Jesus, homem na terra, tinha também arbítrio
natural. A diferença de Jesus para Adão e Eva é que pecaram. Adão e Eva pecaram, extrapolando a ordem de Deus. A ordem de Deus era para não comer. Eles extrapolaram, então eles pecaram. O ato deles pecarem foi um ato de liberdade? Pecaram porque quiseram. É um ato de liberdade? Na Bíblia, nenhum ato de pecado pode ser chamado ato de liberdade. Porque Jesus disse, aquele que peca é escravo do pecado. Quem peca é escravo. Então, o pecado não é uma escolha. Pecado não é uma opção. Pecado é um laço. Quem peca entra em escravidão, já no próprio ato de ter pecado. Estão entendendo isso aqui que eu estou falando? Jesus não quebrou o arbítrio. Jesus usou o seu arbítrio natural. Ele foi tentado para pecar contra esse juízo, mas ele não pecou. Adão e Eva foram avisados e tiveram ordem, mas pecaram. Quando o homem pecou, por um só homem o pecado entrou no mundo, por Adão o pecado passou a toda a humanidade, o homem passou a ser decaído por causa do pecado e toda a humanidade gerada em pecado. Essa humanidade gerada em pecado continuam tendo arbítrio, mas não é mais aquele arbítrio natural que Adão e Eva tinham antes de pecar. É um arbítrio relativo. O arbítrio relativo. O que é o arbítrio relativo? É o tipo de juízo que cada pessoa define para si mesma. Cada um define para si mesmo o que acha bom para si ou o que acha mal para si. Por que os craqueiros gostam tanto do crack? Porque eles acham que aquilo é bom para eles. A gente está vendo que é mal, os familiares deles veem que é mal, mas eles acham que é bom. Porque eles têm arbítrio relativo. O arbítrio relativo é isso. Cada um vai achar alguma coisa boa ou má para si mesmo. Por isso eu dei o exemplo ali da Torre de Babel, em Gênesis 11. Vamos lá para Gênesis capítulo 11, quando os homens tentavam construir uma torre. Tá? Gênesis 11. Gênesis 11. Primeiro, olha a decisão deles. Olha a decisão dos homens. Vamos começar do versículo 3. Disseram uns aos outros. Quem foi que disse uns aos outros aí? Os homens. Homens pecadores, homens decaídos, homens que perderam o arbítrio natural, eles têm agora arbítrio relativo. É assim que os homens estão na terra hoje. Eles falaram assim uns com os outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Arbítrio relativo é quando o que os homens fazem pensando que estão fazendo para o seu próprio bem. O que eles acham que devem fazer para o seu próprio bem. Olha a reação de Deus agora, por isso eu coloquei ali os versículos de 5 a 7. Essa é a reação de Deus. Tá? Então desceu o Senhor desceu do céu, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um,
e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. É isso aqui que as pessoas chamam aí de livre-arbítrio. Fazer o que quiser sem nenhuma restrição. Aí Deus veio e falou assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram juntos, versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E ali então houve a confusão de línguas, por isso que essa torre chamou-se Babel. Babel em hebraico significa confusão. E é daí onde o lugar dessa torre que foi construída a cidade de Babilônia, que fica no Iraque, não é? Babilônia, a torre de Babel. Ali Deus confundiu-lhes as línguas. Para quê? Para tentar colocar um pouco de freio nesse arbítrio relativo do homem que acha que pode fazer tudo aí sem nenhuma restrição. Esse aí é o arbítrio relativo. Todas as pessoas que estão por aí dizendo que acreditam em livre-arbítrio é porque elas têm arbítrio relativo. É o arbítrio do homem decaído, que, já que ele decaiu, perdeu a graça de Deus, perdeu o contato com Deus. Quem é o Deus dele? Ele mesmo. Quem manda na vida dele? Ele mesmo. Então ele tem as ideias e vai fazendo as coisas aí, sem nenhuma restrição, porque ele acha que ele é livre para fazer isso, e isso que o mundo chama de liberdade, e não sabe que isso é ser escravos de Satanás. Na verdade, são escravos do diabo. O homem decaído, ele continua tendo arbítrio, um arbítrio relativo. E é por isso que eles confundem livre-arbítrio com livre escolha, porque a partir desse arbítrio relativo, eles mesmos é que escolhem o que é bom para eles e o que não é bom para eles. E às vezes uma coisa que é boa para um não é boa para outro. E vice-versa. E vice-versa. Sempre que a gente vem para cá, a gente passa na frente de um boteco ali. Hoje eu falei para ela, olha como esse povo é fiel à cerveja. Não falta de jeito nenhum. O dono do bar não reclama da falta de ninguém. Ninguém falta na reunião da cerveja. Eles vão mesmo. Eles são fiéis àquela cerveja. Não falta. Está sempre lá carros lotados, a rua lotada de carro. Todo sábado à noite que a gente vem para cá, a rua ali está lotada de carro e o povo sentado enchendo a cara. São fiéis à cerveja. Eu queria um pouco de crente fiel a Deus, como eles são fiéis à cerveja. Fidelíssimos. Não falta de jeito nenhum. Na reunião deles. Na congregação cervejal deles. Entenderam? Por quê? Porque eles acham que aquilo é bom para eles. Eles acham que isso é muito bom para eles. E se você for lá tentar tirar eles disso, vão ficar muito ruim. Não, tirar a gente disso é ruim para nós. Muita gente não quer se converter, porque se pensar que converter vai tirar a cerveja, vai tirar o álcool. Desculpe, vai tirar o álcool. Não, mas tirar o álcool não é ruim, porque o álcool é bom para mim, eu gosto dele. O arbítrio relativo dele o mantém escravo a achar que coisas que são ruins são boas. Há uma inversão, há uma troca total de valores. A única saída para o homem é Cristo Jesus. O homem convertido, através da conversão, quando o homem se torna então um homem espiritual, aí ele recebe um arbítrio espiritual. Paulo falou desse arbítrio espiritual em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver?
O arbítrio do homem espiritual, 1 Coríntios, capítulo 2, últimos versículos, versículos 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ou seja, ele tem arbítrio correto das coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual, o que significa o homem espiritual? Julga todas as coisas. Que agora ele tem arbítrio espiritual. Antes dele se converter, ele tinha arbítrio relativo. Depois da conversão, ele passa a ter arbítrio espiritual, porque agora a mente dele está sendo renovada pela palavra de Deus. Ele está recebendo os critérios da palavra de Deus, que o ensina verdadeiramente qual é a vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. O homem espiritual julga todas as coisas, discernindo o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, e ele vai procurar a viver conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Que sejamos santos. Portanto, o homem espiritual, ele perde o arbítrio relativo. Mas esse arbítrio relativo continua influenciando ainda a alma do homem. E o homem espiritual tem que governar sobre a sua alma, que quer ser levada pelo arbítrio relativo, e dizer para a sua alma: não, minha alma, você vai andar comigo no arbítrio espiritual, no discernimento espiritual de todas as coisas. Vocês entenderam isso tudo que eu falei hoje, irmãos? Entenderam tudo isso que eu falei hoje? Nenhum desses três arbítrios são livres. O arbítrio natural não era livre. Era ordenação de Deus. Os juízos de Deus, na Bíblia, os juízos de Deus são ordenações de Deus. O conceito de liberdade é estar em obediência a Deus. Aleluia. O homem sem Deus, quem vai servir de Deus para ele? O homem que não tem palavra de Deus, o que vai servir de palavra de Deus para ele? Os próprios pensamentos dele, as próprias ideias dele, aquilo que ele acha. Por isso é arbítrio relativo, não é livre. Ele está enganado pensando que é livre, mas ele é escravo do pecado, escravo da carne, escravo do mundo, escravo do diabo. E o homem espiritual, ele também tem um arbítrio espiritual, e esse arbítrio não é livre, porque o homem não cria livremente as suas regras de conduta. Ele se submete a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O homem foi criado em estado de sujeição. Por isso aquilo que eu falei quarta-feira, a única maneira de ser livre é ser escravo de Deus. A única maneira de ser livre é ser escravo de Deus. Quem não for escravo de Deus vai ser escravo do diabo. O homem nunca vai ser livre. Se ele não for escravo de Deus, ele é escravo do diabo. Só que o que Deus faz com os seus escravos? Quando o homem se sujeita a Deus, Deus pega esses escravos, e sabe o que Deus faz com eles? Os adota como filhos.
e somos então filhos de Deus. Para imitar o Filho de Deus, Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai. E aí essa é a verdadeira liberdade. Aí nós temos então arbítrio espiritual para julgar todas as coisas, o que é de Deus e o que não é de Deus, e viver de acordo com aquilo que é de Deus. Esse arbítrio não é livre. Livre-arbítrio não existe. Existe arbítrio, mas livre, esse arbítrio não é livre. Amanhã de manhã eu vou falar mais sobre isso. E amanhã de manhã eu vou falar sobre as escolhas. O que é a diferença entre arbítrio e escolha? Porque o arbítrio nos levará a escolher o que é certo. No arbítrio natural, o homem teve possibilidade de escolher o que é certo e evitar o que é errado. No arbítrio relativo, o homem não escolhe nada certo. E mesmo quando ele escolhe uma coisa certa, ele pode escolher por motivação errada. E no arbítrio espiritual, nós temos condições de escolher aquilo que é certo. Vamos ver essas escolhas amanhã de manhã. Amém? Então não falte, amado. Não falte, porque essas aulas aqui, essas colocações aqui são importantes para nós entendermos isso para nós mesmos e depois pudermos também explicar aí, ensinar, esclarecer para outras pessoas por aí que acham que são livres e quando na verdade estão enganadas e são escravas. E muitas vezes não de Deus, mas escravas do diabo. Amém? Então repita comigo: arbítrio natural, arbítrio relativo, arbítrio espiritual. O arbítrio natural não existe mais, a não ser no homem Jesus na terra. Adão e Eva perderam. Como eles representavam toda a humanidade decaída passou a ter apenas arbítrio relativo. Onde cada um julga, sabe-se lá, usando qualquer critério, o que seria bom ou ruim para si mesmo. Isso é escravidão. É assim que o mundo vive. Mas quem nasceu de novo recebe de Deus arbítrio espiritual para julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus e saber discernir como andar, como viver, como se comportar da maneira como o Senhor determina para nós na sua palavra. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, estamos reunidos aqui nessa noite, recebendo de Ti, Senhor, esclarecimentos na Tua palavra acerca de tudo que devemos pensar, de como devemos entender as coisas, de como precisamos ter o discernimento, Senhor, correto e não incorreto de todas as coisas. Sabermos julgar entre o que é da vontade do Senhor e também o que não é da vontade do Senhor. E saber viver em conformidade a Deus com a Tua vontade santa, soberana, Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Por isso, diante do Senhor nos colocamos. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós nos submetemos a Ti com alegria, porque o Senhor já, aleluia, está operando esse querer e esse efetuar, esse realizar em nossas vidas. Realizar essa correta sujeição ao Senhor, para estarmos
totalmente submissos ao Senhor, para a tua glória. A ti, Senhor, nos entregamos. Colocamos, Senhor, tudo o que somos diante do Senhor. Queremos obedecer a tua palavra, obedecer a tua verdade. Andar, ó Deus, em obediência total a ti. Essa é a nossa única felicidade. É a nossa única bênção. É a única maneira de termos verdadeira paz no Senhor. Te adoramos, ó Deus. Engrandecemos o teu nome. Glorificamos a ti, Senhor. Exaltamos toda a glória, toda a honra, todo louvor a ti. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, tu és o nosso modelo de filho obediente ao Pai. Ilumina as nossas mentes com o arbítrio espiritual, com o verdadeiro julgamento da tua palavra. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade, para que através dessa verdade saibamos o que é de Deus e o que não é de Deus, e que possamos viver em tudo de maneira agradável ao Senhor, porque essa é a única maneira de ser livre. Obrigado, Senhor. Aleluia. Enquanto cantamos, irmãos, esse último cântico, aquele que for trazer hoje seus dízimos, suas ofertas, faça isso com amor em nome de Jesus.